Você acredita na existência do Slender Man? Acha que essa entidade sobrenatural realmente está se escondendo por aí entre as árvores, observando criancinhas brincando em parques, felizes, despreocupadas? Eu já li diversos relatos sobre as aparições dele e o que essa criatura misteriosa é capaz de fazer com suas vítimas. Além disso, existem tantos vídeos e fotografias espalhadas pela internet que fica difícil acreditar que ele não exista. Se você quiser saber mais sobre ele, já te aviso que o conteúdo desse vídeo pode causar medo e insônia, pois será bem difícil você conseguir dormir depois de assisti-lo. Já falamos aqui no canal sobre a história e a origem dessa lenda, mas hoje reservamos para você 6 fatos de gelar a espinha sobre o Slender Man que te farão perder o sono. Número 1. A origem. Dia 10 de junho de 2009. Essa é a data de quando as pessoas conheceram pela primeira vez este ser sobrenatural e misterioso. Em um site chamado Something Awful, que é lotado de curiosidades, humor, mistérios e fóruns de vários assuntos, foi lançado um concurso em seus fóruns para as pessoas fazerem montagens em fotografias, inserindo nelas entidades sobrenaturais. Um usuário chamado Victor Surge enviou 2 imagens de um grupo de crianças com uma criatura alongada atrás, e pelo registro fotográfico dar a impressão de ter sido feito há muitos anos, a foto se tornou ainda mais realista. Provavelmente você já viu essas fotografias por aí. A frase dizia o seguinte: "Nós não queremos ir, não queríamos matá-los, mas o seu silêncio persistente e seus horríveis braços estendidos nos consola ao mesmo tempo." A partir daí, essas fotos viralizaram na internet e muitos que tiveram acesso a elas duvidaram se realmente era uma montagem ou se seriam reais. Este foi apenas o início para que o Slender Man se tornasse um dos seres sobrenaturais mais temidos da internet. Número 2. Aparência. Essa criatura estranha e pálida é descrita como um homem obscuro, incrivelmente alto e magro. Seus longos braços se estendem a distâncias impossíveis para agarrar suas presas, como se fossem tentáculos, e ele está sempre usando um terno preto. Sua aparência é sempre deformada e misteriosa. Ao estender os seus braços, as vítimas ficam hipnotizadas e totalmente impotentes. E o pior é que geralmente são crianças. Às vezes ele é retratado usando um chapéu ou até mesmo usando uma cartola, mas também pode ser visto com uma gravata vermelha ou cinza. Seus sapatos são negros e muito bem lustrados. Mas se você tentar se aproximar demais dele, não vai conseguir enxergar nada em seu rosto, pois sua face é um borrão desfigurado sem olhos, nariz ou boca. Apenas um espaço em formas, o que faz dele ainda mais perturbador. Número 3. Vítimas. Como a maioria das pessoas sabem, a principal motivação do Slender Man é sequestrar e matar crianças. Essa criatura prefere atacar em silêncio, espreitando à distância o cotidiano das pessoas, para saber o momento ideal de atraí-las a ele. Em ambientes escuros, com neblina e discretos, ele é capaz de se misturar com a paisagem e, assim, consegue evitar ser visto por testemunhas. Geralmente, as crianças conseguem perceber a sua presença, mas para os adultos é necessária mais atenção. Essa criatura está sempre perto de áreas onde crianças costumam se reunir, como parquinhos, escolas, jardins e playgrounds. Segundo a lenda, crianças que passam a ser perseguidas pelo Slender Man sofrem com pesadelos constantes antes de desaparecerem sem deixar vestígios. Após isso, ninguém sabe o que o Slender Man faz com suas vítimas. Com o tempo, outras habilidades foram somadas a ele. Qualquer pessoa que via o Slender Man quando criança, mas que não era capturada, passava a ser perseguida por ele pelo resto da vida. O mito rapidamente evoluiu e algumas pessoas buscaram teorias sobre quem ele realmente é. Alguns consideram o Slender Man como um tipo de extraterrestre, interessado em recolher espécimes para algum tipo de experiência biológica com humanos. Talvez isso explique o desaparecimento repentino de suas vítimas. Número 4. Aparições.
As aparições do Slender Man são frequentes, apesar de ser discreto. Geralmente ele surge em lugares com neblina ou muitas árvores, para que possa se esconder com mais facilidade. Dizem que as crianças podem vê-lo quando não há adultos no local. Muitas pessoas ao redor do mundo afirmam já tê-lo visto perto de rios ou florestas, mas também há relatos de que ele costuma ficar observando as pessoas pelas janelas abertas de suas casas. As aparições mais comuns sobre ele aconteceram no Japão e na Noruega. Porém, o número de pessoas nos Estados Unidos que afirmaram já terem visto essa criatura tem assustado até mesmo os mais incrédulos. Número 5. O terror da perseguição. Lembra-se de quando eu disse que, quando uma pessoa viu Slenderman ainda criança, ela passava a ser perseguida por ele pelo resto da vida? Pois é, essas pessoas começaram a perder a sanidade por causa das aparições dessa criatura. Um dos casos que mostra isso é de um rapaz chamado Mike. Em janeiro de 2009, o serviço da linha de apoio aos suicidas de Baltimore, Maryland, recebeu a ligação dele. E durante a conversa, o jovem afirmou que estava sendo perseguido por uma entidade estranha ou uma sombra alongada. Seu único pensamento era cometer suicídio, pois assim ele conseguiria se livrar da criatura e da terrível sensação de perseguição. A ligação foi gravada e, após alguns minutos de conversa, Mike desligou o telefone de repente. No dia seguinte, a polícia local encontrou o corpo de um rapaz chamado Michael Horvath, que cometeu suicídio se atirando do alto de uma ponte. Parece muita coincidência, você não acha? Esse caso teve muita repercussão em diversos canais de televisão. Os parentes e amigos deste jovem afirmaram que ele sofria de depressão profunda e tomava medicamentos para o controle de ansiedade. Então a gente questiona: será que a ficção está invadindo a realidade e a imaginação das pessoas? Número 6. As meninas devotas. Mesmo após tantos vídeos, fotografias e relatos bizarros de pessoas que afirmaram já terem visto Slenderman, nada foi pior do que o caso das meninas de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 2014. Morgan e Anissa eram duas amigas muito próximas e sempre procuravam conhecer mais e mais sobre o Slenderman. Tornaram-se devotas à história dele e acreditavam que, se fizessem algum agrado a ele, poderiam ser suas servas. E detalhe, as meninas tinham apenas 12 anos de idade. Um dia elas decidiram convidar uma colega para comemorar o aniversário de Morgan em sua casa. Mas ninguém esperava que essa terceira amiga fosse esfaqueada 19 vezes. A justificativa delas foi que o próprio Slenderman pediu para elas fazerem isso, e então poderiam se tornar servas dele. O caso explodiu na televisão e nas redes sociais. Vários jornais americanos divulgaram a informação. A menina esfaqueada não morreu, mas ficou seriamente ferida. Bem, eu aposto que você não vai ter coragem nem de ir ao banheiro agora antes de se deitar para dormir, não é? Pois é, eu avisei que esses fatos sobre o Slenderman gelariam a sua espinha. Agora eu só posso te dar um conselho. Deixe as janelas fechadas. E em todo caso é melhor dormir com as luzes acesas. Até o próximo vídeo.